essas são as 10 ações. Então vamos supor, na sabedoria do espelho, como também na sabedoria da igualdade, brotam 10 ações, que são motivadas pelas quatro posições de corpo, energia, mente e paisagem. Isso dá uma sabedoria, nos dá 40 itens. 4 vezes 10. 40 itens. Como são 5 sabedorias, dá 200. Então, se a gente quiser fazer uma meditação disso, a gente precisaria entrar em cada quadradinho desses. Seria uma meditação detalhada. Então a gente pode olhar, por exemplo, a relação com alguém. Vocês podem eleger um tema. Vocês vão ter que eleger temas. Se a gente não eleger 108 temas, é pouco. A gente toma... O tema pode ser uma pessoa, o nosso chefe. Pode gerar resultados interessantes. Nós olhamos com a sabedoria do espelho. E nós vamos praticar a sabedoria do espelho em corpo, energia, mente e paisagem. Até que acontece. Ele vai brotar compaixão pelo chefe. Nós vamos ver qualidades dele, que é amor. Ele brota alegria em nós, por ter destrancado as coisas internamente. Brota equanimidade, a gente descobre com o olhar, não só ele, mas todas as pessoas com esse olhar. Brota generosidade com relação ao chefe. Brota moralidade com relação a ele. Brota paz na relação. Brota energia constante. Concentração. Sabedoria. Pronto. A relação está arrumada. Próximo. Então, a gente precisa olhar 5 sabedorias. Não só a sabedoria do espírito. Da igualdade. Aí mesmo o chefe, a gente depois vai olhar a sabedoria discriminativa. Eu fiquei em dúvida. Eu estou passando para a sabedoria discriminativa. Nós entramos na sabedoria discriminativa, que é essencialmente a roda da vida. Uma coisa assim. Os 4 9 verdades, 9 caminhos. O arquétipo, a roda da vida. A gente olha para o chefe. Sem chance. Ele está no reino dos seres competitivos e nós vamos olhando assim. Ele está operando com javali, galo e cobra. Muita cobra. Nós vamos olhando assim, a gente vai vendo a situação. Isso não vai pegar nenhum. Tem faixa 12. Faixa 1 e faixa 12. Está se desgastando, já está barrigudo, se comendo mal, não faz exercício. Já deve estar com dor nas articulações, dificuldade urinária. E brota compaixão. Por quê? Porque aqui eu não estou olhando com sabedoria do espelho apenas, nem sabedoria da igualdade apenas. Já estou olhando sabedoria do espelho, igualdade e sabedoria discriminativa. Onde é que esse menino vai parar? Um pouco assim. Difícil. Pode olhar os filhos também. Eles saem de casa bem felizes. Bateu a porta e foi. Os obstáculos. Mas a gente tem a compaixão e tem o amor dentro. Ou seja, o amor seria assim, eu olho e vejo qualidades positivas dentro dele, que ele pode mudar o que ele está fazendo. Ele pode tomar um rumo melhor, ele pode entender as coisas de uma forma mais ampla, isso é bom. Então eu te acredito nisso, eu te vejo isso. E como nós temos essa aliança, com esse olhar, aí brota generosidade, moralidade, paz, energia constante, concentração, sabedoria. Quando isso brota, nós curamos. Nós estabelecemos essa paisagem, essa mandala, e assim
nós estabelecemos uma relação melhor. Mesmo que o outro não entenda isso, nós não somos arrastados por paisagens inferiores de sofrimento. E nós temos sempre os receptores disponíveis, vivos, para estabelecer relações melhores e ajudar o outro. Isso se torna inevitável, porque mesmo que os seres eles não apreciem o que nós estamos fazendo, não entendam o que nós estamos fazendo, nem o nosso olhar, o fato é que o samsara é completamente falso e impermanente. As pessoas elas deixam de olhar porque elas encontram objetos de aspiração e rumos de vida, paisagens limitadas. Então eles se fecham para aquilo e vão duramente naquela direção. De modo geral, faixa 1 e faixa 2. Eles vão duramente naquilo. E vão chegar onde? Chegar ao lugar nenhum. Tem uma imagem do Osho que é assim, um regato entrando no deserto. As pessoas são regatos que entram no deserto. Elas vão terminar absorvidas pela areia. Não tem chance. Uma visão otimista. Gente, o samsara não produz resultado. Aí nós somos o que é? Nós somos, quer dizer, os ensinamentos eles são como um espaço. Quando o regato evapora, o espaço acolhe ele e vira uma nuvem que atravessa o deserto e chove adiante. A gente não vai conseguir endireitar a experiência de regato por dentro. A gente não vai conseguir fazer um canalzinho, botar mais água e sair lá do outro lado. A gente não vai conseguir. Ou seja, essa energia do samsara que corresponde ao regato, ela vai ser absorvida. Então isso é a compreensão da sabedoria discriminativa. Não tem como cruzar isso. Nós vamos ter que virar nuvem. Nós vamos ter que nos valer do espaço, o espaço da mente, o espaço aberto. Não é fixado numa direção que a gente vai conseguir obter algum resultado. Faixa 2 não tem como. Então, sabedoria discriminativa. Aí vocês olham os filhos, olham a esposa, olham o marido, olham o chefe, todos os seres poderosos em todas as direções, todos os seres frágeis, todos aqueles que conseguiram se isolar em alguma coisa e acham que ali está seguro. Todos eles sem chance. Sabedoria discriminativa. Aí as 4 novas verdades. A gente entende que tem a dissolução disso é possível e tem um caminho para isso. A gente olha, sim, isso é possível. Então vocês vejam, isso não é uma meditação que eu paro e fico olhando para um ponto. Não tem como. Isso é a meditação dos yogas no mundo. Nós vamos ter que iluminar o mundo. Então, a cada coisa ele vê aqui brilhando. Agora estou olhando com sabedoria discriminativa. Nós olhamos sabedoria discriminativa em todas as direções. É um impacto. Naturalmente, dentro disso tem a compreensão do Dharma. O que o Dharma pode fazer. E, no último caso, se vocês fizeram alguma coisa muito curta para escapar de uma visão negativa, vocês pensam, enfim, todos os seres têm a natureza primordial. Quando eles são derrotados, desaparecem, a natureza primordial não é nem tocada, não é nem afetada. As pessoas são afetadas dentro das bolhas de realidade onde elas surgem como identidades. Elas não são afetadas na sua natureza dela. Elas são afetadas nos seus projetos, nas suas bolhas. Aí nós olhamos, por exemplo, dentro da Trindade cotidiana, né? Nós temos Brahma, Shiva, Vishnu. É muito comum a gente ter assim, um especial
especial conexão com o Vishnu, sustentador. Vamos usar alguma coisa sustentadora. Mas também pode ter uma especial conexão com o Brahma, criador das coisas, incrível. Eu tenho refúgio em Vishnu que sustenta, Brahma que cria. E Shiva, mal interpretado. É aquele que quebra tudo. Mas vocês vejam, se Vishnu, Shiva seria Maharaja, mais ou menos assim. Maharaja é super necessário. Por quê? Porque as pessoas estão dentro das suas bolhas de realidade. Rezando para Vishnu para aquilo continuar. No mínimo para Brahma, criar uma outra bolha em um outro lugar. O único que tem uma consciência mais ou menos clara das coisas é Shiva. Então, quando nós olhamos a sabedoria discriminativa, a gente sabe que a impermanência vai atingir cada coisa criada, cada bolha criada. A gente sabe disso. A gente pode lastimar, mas a gente também pode se alegrar, porque as bolhas são limitações. Agora, dentro da visão budista, nós ganhamos um corpo translúcido. Esse corpo translúcido seria assim: nós podemos entrar nas bolhas sem se afetarmos. Entrar de bolha, sair de bolha. Não tem grande problema. Porque nós estamos em mandalas. As bolhas, elas não têm paredes rígidas. Elas são bolhas virtuais. Dentro de um grande oceano que são as mandalas. E quem está dentro da mandala atravessa as bolhas facilmente, para todo lado. Pode falar dentro das linguagens das bolhas, para todo lado. Agora, quem está nas bolhas, está na bolha por quê? Porque ele está sob o efeito da paisagem virtual. Quando ele chega na parede, ele não consegue sair. Ele está preso. Ela não está presa. Mas as mentes que estão operando dentro das mandalas, elas cruzam, sem problema. Então vocês vão ver os praticantes, na medida que eles vão avançando, eles conseguem sair da sua própria bolha para uma bolha do outro, para falar dentro de uma bolha da outra, desenvolver diferentes linguagens, começar a se movimentar. A gente descobre que existe vida além da bolha. Isso é super importante. E a gente não se dá conta que a nossa vida ficou limitada à bolha. A pior bolha é a bolha que está dando certo. Ela é limitante. Qual que é a diferença básica de mandala e paisagem? As paisagens, elas são o aspecto limitante, né? Que limita, portanto, o corpo, a energia e a mente. Oferece os referenciais e delimitam aquilo. Agora, as mandalas, elas têm esse mesmo princípio ativo, elas vão delimitar corpo, energia e mente. Mas elas são amplas. E elas não pertencem, elas não estão criadas. Elas dependem de qualidades que nós podemos acessar. As bolhas, elas são muito... elas surgem e cessam. Experiências transitórias. Mas no meio disso, por exemplo, mesmo que as bolhas surgem e cessam, a compaixão segue disponível. A capacidade de usar a sabedoria do espelho segue disponível. Ela não é afetada nunca. A sabedoria do espelho não é afetada. Nem a compreensão da natureza da água não é afetada. Nem a capacidade de nós atuarmos com a sabedoria da igualdade. Então essas sabedorias elas estão incessantemente disponíveis. Já as nossas bolhas, regidas por paisagens, elas cessam. Incluindo, por exemplo, nossas identidades em vários momentos, nossas relações, nossa casa, trabalho, todas essas coisas são paisagens
flutuantes. A gente pode, por exemplo, pegar um emprego e se manter naquele emprego por um longo tempo, fazer carreira, imaginar que aquilo realmente é alguma coisa. Isso é uma bolha. Aquela bolha vai terminar. As bolhas seriam zonas de conforto. A pessoa fica ali encostada. Eu entendo essa noção de zona de conforto. Mas, por exemplo, para outras pessoas que estão do lado de fora, a gente pode pensar que aquela pessoa não está na zona de conforto, mas está na zona de desconforto. Ah, sim, mas a pessoa se sente ali meio... Aquilo faz um sentido completo para a pessoa. Não quer transpor. Ela não quer transpor. Ela luta para não sair daí. Tem a bolha de sofrimento. Aí mesmo que a pessoa ela tente sair, ela seria assim, bolhas com sofrimento. Né? A pessoa não consegue sair da bolha, porque ela não está disposta, por exemplo, a abandonar o emprego ou fazer outra coisa. Então, dentro daquela bolha, ela está num momento de sofrimento. Né? Mas a bolha, ela produz coisas positivas e coisas negativas. Ela dá um sentido, a pessoa depois não sabe nem viver. Entre as coisas mais emocionantes é pessoas que estão com distúrbio mental que não se veem na possibilidade de curar. Além do mais, a pessoa se sente perturbada com a possibilidade de curar. É como alguém também assim que... Uma vez eu ouvi isso, especificamente. Era uma menina que batia na porta e pedia dinheiro. Eu morava no bairro de São. E eu tinha um amigo dentista. E ela tinha 2 dentes aqui na frente, um atrás do outro. Ela tinha 2 na frente e um que não tinha caído. Aquilo era assim, cara, um dente de leite. Eu digo, se eu te levar no dentista, tudo bem? E nós tiramos isso. Ela disse, tudo bem. Ela devia ter uns 11 ou 12 anos, um pouquinho maior. E aí eu levei e tirou. A mãe dela ficou assim, muito perturbada, porque aquele dente ajudava ela a ganhar dinheiro. Ela ficou com uma cara ótima. Não tinha pena nenhuma, irmão. Pegar do epóxi e colar o dedo no cima. Igualmente na mãe. Você não tem ideia, cara, ela não impede. Mas é assim, então, tem algumas pessoas que elas, a perturbação da pessoa é um método. Vocês vão chegar também, os terapeutas sabem que tem algumas pessoas que vêm e a sua dor, sua perturbação é o seu trunfo. A pessoa tem orgulho da sua perturbação. Olha, nenhum terapeuta conseguiu curar. O senhor também não vai curar. É um orgulho. Eu faço questão de manter aquilo. É uma individualização que ela tem. Como? É um meio de vida. E a relação que ela tem com os outros também a partir daquilo. Ela já não trabalha, ela precisa de uma certa coisa. De repente se endireita, não problema, ela tem que trabalhar, ela tem coisas do que continua. E às vezes a pessoa... específica sobre essa mudança de paisagem, uma coisa que a gente possa buscar? Eu acho que não. Porque essas coisas elas estão num nível onde as pessoas não conversavam sobre isso. Os ensinamentos eram ensinamentos individuais. Isso está, por exemplo, dentro do Vajrayana. A gente entende a noção da realidade Vajra das coisas. Quando nós vamos entendendo, nós vamos decompondo. Isso aqui é uma abordagem Mahayana do Vajrayana. Como assim? Eu tenho um texto que chama Mandala do Lótus. Naquele texto existe até mesmo como fazer essas paisagens surgirem dentro de coletividades. Então ali está escrito os métodos. Né? Mas quando eu digo literatura, eu gostaria de citar outros. Assim, né? Isso, aqui e ali a gente vê alguma coisa. Um traço, nada. Dentro de um texto inteiro, uma citação, na verdade, uma frase, uma composição.
Mas quando a gente olha para esse olho, aí daqui a pouco a gente está vendo aquilo tudo operando. A gente vai entendendo as pessoas usando isso sem usar essa linguagem. Eu acho que isso fica bastante claro nas suas falas no mundo organizacional, né? Aí, ó, acho que fica mais visível para quem não é, né, não conhece muito, fica bastante claro que essa visão leva a essa alteração da paisagem mesmo, né? Da bolha, né, na verdade. Mas acho que está começando a mexer isso no resto do mundo, é mais difícil. Agora, esses temas, eles são de uma importância enorme. Assim. Por exemplo, se a gente vai conseguir sobreviver enquanto humanidade, a cultura nessa aparência, ou não, vai depender da paisagem. Porque nós estamos encontrando os limites da nossa ação. Nós estamos causando muitos obstáculos ao redor. Se a gente puder trocar a paisagem e manter um nível de cultura, né, maravilhoso. Se a gente persistir na paisagem, nós vamos encontrando limitações físicas das coisas mesmo. Então pode surgir muito estresse entre nações, pode surgir guerras, pode ressurgir a direita, ou seja, o nacionalismo, o racismo. As pessoas vão começar a elaborar critérios para expulsar os diferentes. Né? Assim, quando todo mundo se junta, é minha família. É tal coisa, e os outros são os outros. Começa a surgir. Então é natural, quando surge períodos de crise, que aflore esse pensamento que está baseado no racismo. Ou seja, uma religião, uma raça, uma forma de economia, uma forma de cultura. E assim, agora nós vamos reforçar, e é claro, alguém vai vencer. Quem vai vencer somos nós. É simples. É ingênuo imaginar que o mundo não está em guerra, o mundo está em guerra. Vai surgir esse tipo de noção. E quando a gente escuta isso, sim, aí pronto, nós passamos para dentro mais antes. Eles falam em paz, em humanidade, qualquer coisa que é altamente subversivo, que tira a energia dos jovens e leva para o choque, para a luta. Aí vem palavras de ordem. De reeditar toda essa coisa que tu já viu acontecer tantas vezes, acontece de novo. As passagens, por mais negativas às vezes, mas a pessoa tem energia ali dentro, né? Se sente sustentada. Então, a gente pode olhar e falar, por que não troca afinal? Mas porque tem uma energia ali sustentando, né? Tem uma coletividade também. Todo mundo. Eletrizante. Magnetiza. Agora, é muito importante entender que isso não é aquelas pessoas. Porque são as paisagens. As paisagens, elas flutuam. Então, vocês vão ver assim, por exemplo, tem episódios de grande agressão em alguns lugares. Depois aquilo vai trocando de raça, de povo, mas aquelas agressões vão passando uns para os outros e vão seguindo. É impressionante isso. É chocante. Na perspectiva budista, a gente deixa escapar o inimigo. O inimigo são as paisagens, essas formas de compreensão. E a gente bota na cadeia e mata os que eram vítimas daquilo. É como, por exemplo, alguém pega uma doença contagiosa muito grave, a gente faz um relatório. Essa pessoa contaminou um fungo, faz quadros, faz coisas, é uma pessoa deplorável, horrível, matá-la. Mata a pessoa. E a doença já está espalhada, porque o problema não é aquela pessoa, o problema é aquela doença. Então, esse ponto, essa perturbação da mente, ela atravessa fronteiras, línguas, povos, ela vai se propagando desse modo. Então, nós vamos precisar entender isso. A gente entender tudo isso, não entender também. As pessoas tentam sair para faixa 1 ou faixa 2. Se faixa 2 não está dando certo, eles recuam para faixa 1. Faixa 1 é assim, elas vão partir para cima, vão quebrar tudo.
E sempre aparece alguém para dar essa vazão, né? Ele fica um canal de surgimento dessa visão. Não, mas se todos nós compartilhamos essa ilusão da realidade, essa realidade pode ser múltipla. E a gente não percebe essa multiplicidade dessa realidade porque a gente está focado numa bolha. Exatamente. Esse novo orgulho mundial, assim, de nações, de direito que está surgindo agora, é positivo ou negativo? Ou não é? Nada, nenhum dos dois. Um novo recomeço, um novo mundo. Do seu ponto de vista dos ensinamentos, qualquer posição é uma boa posição para a gente desenvolver consciência. Então, a gente não precisaria, vamos dizer, alterar isso para desenvolver uma lucidez com respeito às coisas. A gente não precisaria. Por isso é a visão de Vajrasattva. Por quê? Porque qualquer ilusão, ela representa perfeitamente o processo ilusório com que a mente se confunde. Qualquer ilusão, ela propicia a compreensão de como a mente livre constrói paisagens, constrói mundos, constrói realidades. E aí nós acessamos essa mente livre. Então, qualquer tipo de engano, qualquer manifestação, termina por servir para que a gente possa desenvolver lucidez. Mas, sob um ponto de vista gradual, é melhor que a gente desenvolva as qualidades positivas. Por quê? Porque, por exemplo, se as pessoas estão magnetizadas por uma coisa violenta, muito mais difícil a gente dizer, pare um pouquinho e olhe dentro da sua mente. Você não quer olhar no mente, mas deve matar ela, fazer alguma coisa. Ela está intoxicada. Os textos originais usam essa palavra intoxicação. E eu acho que isso é real. É como se na corrente sanguínea da pessoa também tivessem substâncias variáveis associadas à agressão. A pessoa está dominada por aquilo, ela está intoxicada por aquela visão. Ainda que aquela visão ela traga muito sofrimento para a própria pessoa e para os outros ao redor, a pessoa diz, isso é o mundo, é assim mesmo. Quem está nos infernos tem essa sensação. Então esse não é um lugar bom para a gente poder praticar. Então se a gente vai, por exemplo, para um praticante, é um lugar como outro qualquer. Mas para as pessoas que não são praticantes, é mais difícil de ajudá-las. Elas são dominadas por coisas muito intensas. Agora, vamos supor, num ambiente tranquilo, eu acho que nós estamos vivendo agora um tempo mais ou menos assim. Né? Pode ser que não dure muito, né? Mas é um tempo que vocês podem sentar aqui com calma. Não tem ninguém no pé de vocês, assim, muito, né? A gente está conseguindo praticar, olhar para as coisas. Então, esse tempo calmo, ele é um bom tempo. Quem viveu no período militar aqui no Brasil, né? 64, 2, né? 84, 84. Quem viveu isso sabe que uma reunião como essa aqui era impensável. Era um tempo que a gente não tinha nem a coragem, nem imaginar. Dizer, bota ali um cartaz, tal coisa, ia dar problema, com certeza. Tem muita gente junto. Circulando. Não se junte em 2, 3, 4, porque isso já é problema. Não, a sabedoria discriminativa, a ação dela é de destrinchar a realidade do outro, como a gente, de forma semelhante ao que a gente faz com a mente ordinária, quando a gente está destrinchando o assunto, vendo os detalhes, ela age dessa forma para poder ajudar? Ela, na verdade, ela vai usar a sabedoria que bota as 4 novas verdades no caminho de 8 passos e a roda da vida.
E essa sabedoria, ela brota do silêncio da mente. Ela não vem de uma mente operativa que está buscando alguma coisa. Ela vem da mente do Buda completamente silencioso, olhando as paisagens das pessoas. Então, em silêncio, livre. Ele olha como que as pessoas se prendem em coisas e se movem dentro de paisagens, de bolos de realidade. Aí ele diz, o sofrimento é inevitável, primeiro não é verdade. Existem as causas do sofrimento, que são os 12 euros. Ele vê como que as pessoas se montam, como que elas surgem. Aí os 12 euros. Aí ele diz, como isso é artificial, é construído de um modo artificial, isso pode cessar. A terceira nova verdade. Vem a quarta nova verdade. Existe um caminho. A gente pode montar um caminho para a cessação desses obstáculos. É uma verdade super especial. Uma sabedoria muito especial, porque ela vem desse silêncio. Essa sabedoria e a vacuidade, elas estão juntas. A gente pode não se dar conta, mas a vacuidade já está embutida dentro das 4 novas verdades. Porque só brota essa compreensão de uma mente que está centrada na dimensão de liberdade. Uma coisa assim, limitadamente, vamos supor que a gente está olhando a situação do nosso trabalho. Nós estamos numa empresa, numa organização, trabalhando. Aí nós temos problemas dentro da organização. A gente está lidando com os problemas. Mas a gente tem uma mãe e um pai que estão do lado de fora. Eles não pensam, você tem que resolver os problemas aí dentro apenas. Você pode sair dessa empresa. Porque eles estão numa perspectiva mais geral. E nós estamos numa perspectiva mais fechada. Então o Buda está numa perspectiva completamente livre. Então quando ele olha para nós, ele vê que nós estamos presos em bolhas. Essas bolhas a gente nem vê e nem quer sair. Ali dentro ele vê o que acontece conosco, delicadamente. Com essa sabedoria, a sabedoria discriminativa. A sabedoria que brota da liberdade natural da mente. Aqui dentro dos ensinamentos que nós estamos olhando, essa parte que a gente está vendo agora, ela vem depois do Prajnaparamita, depois da compreensão da natureza da página, depois da presença, da dissolução da identidade. Aí vem a purificação das paisagens e aí vem a construção das mandalas. E mesmo sem o praticante novo, por exemplo, que chegou agora, o primeiro retiro que eu venho, mesmo sem eu ter praticado ativamente essas outras partes, é possível que eu chegue a algum resultado? Com certeza. E cada ponto dá para começar por ali. Mas a gente pode não conseguir, de saída, compreender a vastidão daquilo. A gente entende alguma coisa, aquilo que a gente entende já funciona e opera em andamento. Aí com o tempo a gente vai girando pelos itens todos e cada vez vai ficando mais claro. Então a gente consegue aprofundar e encontrar recursos adicionais dentro daquele mesmo item. A minha filha é pedagoga, e como é que o senhor aborda essa pedagogia baseada nessas sabedorias para pedagogos ou para pessoas que não são budistas? Como é que chega lá? Eu acho que o caminho de entrada é compreender faixa 1, 2 e 3. Isso nos ajuda um bocado, porque de modo geral a pedagogia está voltada para a faixa 2. Ela tira as pessoas de faixa 1 e coloca na faixa 2. A escola faz isso, de modo geral. Não é necessário. Nós podemos introduzir isso, levar para a faixa 3. Mas de modo geral a escola não vai fazer isso. A não ser de modo indireto. Então, por exemplo, as crianças chegam, elas têm horários, têm locais onde elas sentam, elas começam a ser treinadas a fazer coisas de modo repetitivo. E aquilo vai oferecendo um processo todo, né? O processo político-pedagógico que está operando, vai levar a pessoa a uma certa direção.
Essa certa direção é uma capacidade da pessoa de fazer coisas de um certo tipo. E aí a pessoa se transforma num elemento potencial para ser utilizado dentro do processo produtivo em algum lugar. O senhor foi agora falar com os maristas. Como é que o senhor consegue falar com esse pessoal sem falar em faixa 1, 2 e 3, falar da pedagogia e não criar uma tensão? Mas quando eu fui lá, eu falei de faixa 1, 2 e 3. Porque o ponto é assim, ó. Se eu não quiser falar de faixa 1, 2 e 3, eu posso encontrar outras palavras. Sim. As outras palavras são assim. Que é um pouco que eu usei lá também. Agora, nós estamos chegando num tempo da nossa própria história onde o mundo interno é muito importante. Não basta eu olhar as coisas do lado de fora. É evidente que a posição da minha mente atribui a qualidade que eu estou vendo do lado de fora. Aí eu trouxe muitos exemplos disso. Aí eu mostrei como o mundo interno ele é muito mais vasto do que o mundo externo. Como, na medida em que eu sou capaz de modular as posições da minha mente, eu me habilito a fazer coisas que eu não achava que eu poderia fazer. Aí a gente vê os obstáculos, as barreiras que a gente pode transpor se a gente tem a flexibilidade. Aí eu digo, olha, nós estamos numa pedagogia que não treina isso. Mas como isso já foi aberto pela própria psicologia, pelos ensinamentos antigos e tudo, é natural que nesse momento, na história da nossa coletividade, isso vai se tornar preponderante. Quem tiver esse conhecimento vai ter uma vantagem adicional. Óbvio, assim, eles entenderam tudo. Entrou no mundo deles. Direto. Eu me senti muito bem nesse encontro com os maristas. E eles têm uma ação militante no mundo. Assim. Eles têm um objetivo de transformar as coisas para ser positivas, acolhido. Né? Se a sangue entrar em colapso, eu vou lá para os maristas. De Deus, de Buda, de Jesus Cristo, isso não tem problema. A escolinha Caminho do Meio, ela trabalha na faixa 3, inclusive quando trabalha fortemente com a família dentro de sala de aula, no desenvolvimento. A nossa linguagem é a linguagem de faixa 3. Isso facilita um bocado. A gente tem alguns professores que também não têm essa experiência. Eles podem ser professores experientes, de outras escolas vieram falar. A gente vê a diferença. Eles levam um tempo, assim, porque eles são muito mais rígidos. Quando a pessoa tem a compreensão de faixa 3, ela se torna flexível, ela consegue contornar as coisas. E quando nós estamos em faixa 2, a gente tende a enrijecer um pouco. Eu vou fechar a minha escola, uma franquia, que a gente enriquecimento puro. Mas melhor do que fechar isso, é introduzir faixa 3. Eu acho que não é difícil. Não é difícil. Porque na medida que isso está na nossa mente, quando a gente começa a falar, todo mundo entende. É só uma questão de linguagem. É muito interessante isso, sabe? Porque essas coisas elas não são novas. A gente usa, a gente não tem linguagem. Aí quando vem a linguagem, sim, claro. Aí a gente tem então como se expressar, como se comunicar, e aquilo passa a ficar uma coisa que funciona. Desculpa. Com relação à prática da meditação da sabedoria, ainda não ficou totalmente claro para mim quando que funciona a prática como uma meditação no cotidiano ou uma meditação formal assim, na verdade não tem diferença. Não tem diferença. Porque assim, eu estou fazendo meditação formal e eu tenho que acessar as relações, as coisas ao redor. Então eu estou lá. Agora, se eu estou no meio da ação
e eu não consigo meditar, não consigo ter lucidez, meu desafio é esse, conseguir gerar lucidez em meio às coisas. Mas se eu fizer um pouco de meditação formal, fica mais fácil de eu poder acessar. É um processo de chegada. Né? Agora, esse processo, ele não é tão simples, sabe? Por quê? Porque surgem em nós obstáculos internos. A gente vê as bolhas começando a gente tem uma sensação de que as bolhas se dissolvendo, nós vamos juntos. E é verdade. E nós começamos a ter crises de identidade também. Assim, porque as nossas identidades, elas estão legitimadas pelas bolhas. Então nós vamos encontrar uns calafrios. Assim, a gente tem que... Eu sempre sugiro assim, não estoure a sua bolha. Não faça nada. Finja de morto. Vai melhorando as relações. Faça uma bolha confortável, né? Brilhante, com flores, aqui, tudo luminoso. Transforma numa boa bolha. Né? E aí você passa o ponto adiante. Mas melhor do que isso é assim. Desenvolva a capacidade de transitar pensamento que transita entre as bolhas. Não precisa mais ficar preso na bolha, nem derrubar a bolha. Para se libertar da bolha não é necessário explodi-la. Porque a bolha não é efetivamente condicionante. Então dá para atravessar essas paredes. Elas não são paredes rígidas. Elas são paredes da mente. Nós vamos cruzando. Isso é melhor. Às vezes dá muito trabalho explodir uma bolha, aí tem que arrumar uma outra bolha. E aí a gente fica com um sentimento de culpa, tá criando uma outra bolha. Uma sensação de que a gente perdeu tempo que explodiu uma bolha, tivemos que criar uma outra bolha. Na verdade, como os seres estão operando dentro de bolhas, nós vamos encontrar os seres dentro de bolhas. Aí nós geramos identidades de bolha. Você é uma bolha. Mais ou menos isso. Mas a gente não é. Está aparecendo. O fato de identificá-la já é um dom. Com certeza. Olhar aquilo, desenvolver o sentido de maravilhamento da realidade, como ela é assim, condicionada, mas ela é maravilhosa. Ela é espantosa como ela surge. Porque o aspecto em faixa 2, a realidade é muito terra, muito sólida. Aqui a realidade ela começa a ficar etérea, móvel. E nós podemos cruzar por dentro disso. A gente pode ver nas várias bolhas, nós temos um sorriso interno frente à seriedade que a gente se está dentro daquela bolha. Que não fique estranho. Mas vocês não podem ter essa estranheza, vocês têm que ter um deleite. Um olhar interessante. A minha maior dificuldade é justamente conseguir ter a lucidez. Só você. Justamente assim, qual é o caminho para conseguir dar um pouquinho de estabilidade para a lucidez, né? Tipo assim, sai da meditação, eu estava falando ontem para ela, assim, quando desceu o morro de casa, dobrou a esquina, acabou a lucidez. Então, uma fitinha vermelha. Não vou ficar com essa. Talvez alguma técnica de meditação formal para ajudar a levar essa lucidez. Tem umas bandeirinhas de 5 de Aniburu. Prende assim. É só. Mas na medida que tu aspira isso, é inevitável que tu vai conseguir. Por outro lado, tem uma outra linguagem que te diz, não, o Guru Rinpoche está sempre junto. Com certeza. Aí a gente, por exemplo, se perde alguma coisa, sempre aparece alguém que briga e diz, o Guru Rinpoche veio, a gente reza. Que minhas ações são virtuosas,
produzam resultado kármico imediato. Ai, ai, ai. Aliás, vai demorar muito para aprender. As minhas bobagens se explodam logo. Aí aquilo é matemática. Ai, ai, ai. Ele começa a andar, ele começa a ver. Aquilo é como se o guru Rinpoche dando um aviso. Ele volta e fala, começa assim. Olha aí. A gente aprende a olhar essas coisas, né? Mas as desarmonias inevitáveis do cotidiano. Isso também pode ser chamado assim, as daquines, elas inevitavelmente aparecem e te apontam. Pode ver, pode não ver. Mas é melhor olhar como se tivesse, né? Tu começa a ver sinais. Com o tempo tu é uma clínica psiquiátrica. Sinais. Não, mas a coisa não é essa. A coisa que você olha sinais não é alguém que conta, não é isso. Eles estão olhando, eles estão vendo a possibilidade de compreensão das coisas. Uma desarmonia, eu bati contra essa pessoa, a pessoa fez uma cara estranha. E vocês começam a olhar desse modo, assim, né? Estava enrijecida numa coisa, não vê aqui. Aí nós vamos olhando esses sinais. Por outro lado, quando nós falamos essa linguagem, as pessoas de repente acendem dentro dela alguma coisa. Né? Quando acendem dentro dela, isso também é Guru Rinpoche. Guru Rinpoche dentro da pessoa, acessando aquilo, e nós vamos fazendo, estabelecendo relações que são muito extraordinárias, muito positivas. E às vezes eu admiro, assim, por exemplo, se eu encontrasse vocês num outro contexto, num contexto profissional, tivesse procurando dentista, arquiteto, engenheiro, até mesmo fiscal do imposto de renda, eu provavelmente vou encontrar aqui em algum lugar. Mas aqui nós não estamos olhando assim uns aos outros, né? Não é incrível isso? Nós não estamos nos olhando nem por idade, nem por profissão, nada que seja de uma utilidade. Assim, não estou procurando olhar para as pessoas de modo instrumental. Eu preciso disso, preciso disso. Por que está se olhando no lugar instrumental? Eu não sei o que vocês fazem no mundo, sansarão, de bolha vocês não. Mas essas coisas, elas são interessantes para todos nós, entende? É como é que a gente se conecta? A gente se conecta por essa dimensão. Então, quando a gente conversar com as pessoas, a gente também pode conversar nessa dimensão. Não importa o que a pessoa esteja fazendo, todas essas coisas fazem sentido. Então, isso já é Guru Rinpoche na mente das pessoas. Então, se diz, quando a Sangha se junta, o Buda está ali. O Buda é a Sangha. E nós nos juntamos enquanto Sangha, porque nós estamos falando sobre nessa dimensão. Né? Isso a gente também pode estabelecer essa relação em todos os lados. É preferível que a gente estabeleça as relações sem um sentido instrumental, sem imaginar que eu tenho tal resultado em faixa 2 e aí eu consigo vender, não sei o que. A minha empresa está só. Não é isso. É simplesmente esse processo. Sem apego também. Então, a Sangha é alguma coisa que é um fluxo. Né? As pessoas vêm e vão. As pessoas passam por dentro, por períodos, e levam aquilo para suas vidas. Assim, não tem assim, para você, que é o número 2335 da Sangha. Para sair, você para entrar deposita uma joia, se sair a joia fica na organização. Uma coisa assim. Eu acho interessante a série, assim, né? Porque, vocês veem, não tem ficha de inscrição, vocês já perceberam isso? Não tem ficha de inscrição, não tem mensalidade. Isso é alguma coisa fluida. Então, a Sangha é isso. A gente se une não porque a gente fez um acordo em faixa 2. A gente se une porque tem uma linguagem que é, enfim, uma mandala se estabelecendo. Essa mandala nos aproxima. Por outro lado, as coisas de faixa 2 que a gente tenta estabelecer, as alianças de faixa 2, todas elas explodem. Sansara. A gente vai organizando coisas, mesmo com paredes, com pedras, com ferro, com concreto. Não tem solidez. Mas tudo que é dentro da Sangha, da lucidez, das 5 sabedorias, tudo que brota por dentro disso só cresce. Está cada vez mais nítido, mais rico. E ela não desaba.
enquanto que as coisas comuns elas desalam. Assim, a gente vai com calma. Vai com calma, porque a gente naturalmente vai avançando e as coisas que não tem que seguir, elas naturalmente vão sucumbindo. Como a gente entende isso, a gente vai estruturando a partir dessas relações melhores. Isso de faixa 3, né? Questão de linguagem. Eu lembro que os meus avós, eles falavam de fazer com o coração. Né? E aí eu lembro também, né, que o Dom Juan de Castaneda ir pelo caminho do coração. Né? Então, e o coração é energia, né? Aí tem uma... Agora, ainda assim, por exemplo, a energia pode estar presente, mas a paisagem ela não é uma paisagem elevada. Mas, essencialmente, nós estamos entendendo. Essa é uma linguagem de faixa 3, porque quando a gente está olhando o coração, nós estamos olhando para dentro. Isso é faixa 3. Eu tenho uma visão que olha para dentro. Agora, esse mundo interno, ele é vasto. É super interessante. Mas ele é muito comandado pelo coração. Comandado pelo coração. Se a gente está na mão dela, o coração aparece, né? E também a mente da gente também. Quer dizer, quando tem uma ansiedade do coração, ativa a memória, mil coisas aparecem. Né? Então, a gente sentindo o coração, vendo o que está acontecendo lá, a gente também pode limpar a mente. O coração ele opera de modo não cognitivo, também é muito útil, assim, maravilhoso. A cognição ela vai estar só até um certo ponto. E também acho que a gente acessa o coração quando a gente presta atenção nele. E sente o que a gente está sentindo e aí facilita. Mas aí faltou duas sabedorias. Porque a gente ouviu as três, né? Então esses elementos eles vão se transferir também para as duas últimas. Né? E as duas últimas são assim, a sabedoria da causalidade. Então eu olhei a sabedoria do espelho, sabedoria da igualdade, sabedoria discriminativa. Agora, a sabedoria da causalidade é assim, ela começa com a percepção de que é melhor fazer um tipo de ação do que o outro. Por quê? Porque dependendo do tipo de ação que eu faço, eu vou ter muitos problemas. E se eu fizer outras ações, eu vou colher muitas coisas positivas, as coisas boas. Isso é um sentido geral. A gente, naturalmente, pode operar isso preso a paisagens. Então, aquilo que é bom para um pode não ser bom para o outro. Nós estamos olhando a partir da sabedoria discriminativa. Isso é acumulativo. Não tem sabedoria da igualdade, a sabedoria do espelho, sabedoria da igualdade, sabedoria discriminativa e agora sabedoria da causalidade. Então, em função do que eu já aprendi, eu agora tenho um referencial mais claro sobre o que seria favorável ou desfavorável. Seria um discernimento, assim? Isso. Eu tenho esse discernimento que veio da sabedoria discriminativa mesmo. E que cor ela é? A discriminativa é vermelha e a da causalidade é verde. Então agora eu vejo. Se eu tomar decisões de um certo tipo, eu vou ter problemas. Se eu tomar decisões de um outro tipo, aquilo vai ser favorável. Então eu evito as ações que vão gerar problema para mim e para os outros, baseado na sabedoria discriminativa. Baseado na sabedoria discriminativa, eu evito isso. E baseado na sabedoria discriminativa, eu promovo as ações que são favoráveis, no sentido amplo. Agora, quando nós vamos meditar sobre isso, a
a gente precisaria também tomar situações específicas, vamos dizer, dentro do local de trabalho, dentro da nossa relação com essa pessoa aqui, ou dentro da nossa família, ou na relação com a nossa saúde, e assim por diante. Todas as direções nós temos sabedoria discriminativa e, em decorrência, temos a compreensão da sabedoria da causalidade, o que é favorável e o que é desfavorável, no sentido elevado. Então, isso é super importante. Aí nós precisamos meditar, não basta compreender isso. Nós vamos ter que experimentar isso em várias direções. E aí, na sequência, a gente tem um upgrade aí, que é assim, quando as coisas vêm sobre nós, coisas negativas vêm sobre nós, a gente deveria desenvolver a capacidade da causalidade de neutralizar a consequência disso. Então, é como se a gente gerasse, em primeiro lugar, um corpo translúcido. Então, quando as coisas vêm sobre nós de modo negativo, as negativas dentro de uma bolha. Então, eu crio o corpo que transcende a bolha. Eu não estou... Meu refúgio não está na bolha. Minha segurança não está na bolha. Então, aquilo tudo bem. Aquilo vem cortando, destruindo tudo. Mas eu não preciso ficar preso ao local de origem dessa destruição, dessa ação negativa. Eu olho isso de forma elevada e trato de ajudar os seres que estão manifestando essa qualidade negativa. Ajudar no sentido de retirá-los das bolhas negativas, das condições negativas. Então isso é ação irada. Nós podemos usar meios pacíficos, que é a ação pacificadora, a ação enriquecedora, ou seja, promover coisas positivas, a ação de poder, que é simplesmente neutralizar pela presença, troca de paisagem, ou a ação irada, na qual nós vamos bater. A gente bate não contra o outro, mas bate na negatividade. O exemplo dessa ação irada é um cirurgião que corta o outro todo e por isso salva o outro. Mas, por exemplo, se ele tivesse um inimigo, o inimigo talvez quisesse fazer a mesma coisa que o cirurgião faz. Cortar aquilo, arrancar o coração do outro. Mas o médico não está fazendo aquilo como agressão, ele faz aquilo como compaixão. Ele cura o outro. Então a ação irada é desse tipo. Aí vem a negatividade, nós aproveitamos a negatividade para estabelecer uma relação positiva. A gente não leva adiante o aspecto negativo, a gente absorve. Você neutraliza. Não é absorver assim, a gente leva o impacto. A gente não leva o impacto. E produz uma ação positiva, aproveitando a proximidade do outro, a gente produz uma ação positiva. Essa capacidade de não se perturbar, ela é importante mesmo em coisas graves como uma luta. Então, toda a ação de uma luta, ela, na verdade, deveria começar com o treinamento da pessoa apanhando. Chega numa academia, tem que apanhar muito. Por quê? Porque a pessoa precisa treinar, não se perturbar quando está apanhando. Isso é a maior defesa. Então, quando nós temos muitos obstáculos, a gente treina a não perturbação. Porque vamos supor que você sabe fazer vários golpes de ataque. Aí vem o outro e acerta o golpe de vocês, você se perturba totalmente aqui, evapora. Você quer na mão, urgente, eu fora disso aqui. Assim, você é um monstro. A pessoa se perturbou, ela não pode se perturbar. Ela tem que ser batida sem se perturbar. Então, o primeiro treinamento de qualquer luta é corpo translúcido. O outro pode bater, mas a pessoa mantém a lucidez.
Agora, alguém que chega na esquina, dobrou a lucidez e foi, é coisa muito mais fácil falar. Como? Está faltando apanhar. Essa é a minha sugestão. Aí se tiver alguém disposto para... Espero lá na saída. Já se animou. Opa! Já deu um brilho. Então esse é o ponto, assim, né? Então nós precisamos desenvolver essa capacidade de não se perturbar. Os tibetanos também, torturados lá pelos chineses, né? Eles praticavam diretamente isso. Porque eles diziam, o pior que pode acontecer para mim é ficar igual ao agressor. Ou seja, receber a transmissão do agressor. Receber a mente do agressor. Isso é muito comum. Vocês olham os povos oprimidos e judiados, daqui a pouco eles viram os opressores, e aquilo vai trocando uma coisa pela outra. Porque ao ser agredido, ele recebe a transmissão do outro. Eu ouvi, uma vez me falaram, os crimes sexuais também, as pessoas são vítimas daquilo, daqui a pouco elas viram agressores. Então a pessoa recebeu a transmissão completa da desgraça. Ela não só foi vitimizada, como ela pegou a mente do outro e ela passa adiante. Então, a violência é muito comum. A gente recebe a violência na tela do cinema e transfere a violência no mundo real. Porque como tudo se mistura, são as paisagens da mente. E as telas de TV transmitem o tempo todo um nível. E a gente pode não absorver, as crianças não absorvem, elas pegam aquilo direto, né? Pegam na veia, faixa 1. Excita eles e eles saem lá assim. Ela pensa, nós vamos construir o quê com isso? Eu fico pensando, por que o americano faz tanto filme de violência? Você pode fazer outras coisas, né? Mas é todos eles assim. Eles estão construindo gerações e gerações. Aquilo não é. Aquilo é intencional. É uma intenção. É um processo de manipulação da população inteira. A indústria bélica deve. Uma coisa que se auto-perpetua, né? Porque a mente deles assim vai gerando isso, ficando assim. A indústria bélica tem uma participação enorme na economia do mundo. Então, isso é a sabedoria da causalidade, cor verde. Aí tem a sabedoria de Dharmata. Não é vermelho? Não, a vermelha é a sabedoria discriminativa, é a terceira. Mas se trocar cores. Na verdade, a causalidade podia ser vermelha, só bate, vai ficar tudo vermelho. É roxo, sabedoria roxo. Mal radiante. Em alguns casos. Aí tem a sabedoria da cor branca, que é a sabedoria de Dharmata. Dharmata corresponde a uma sabedoria super importante, tudo converge para ela. Porque assim, quando tudo desaba, a natureza, a nossa natureza mesmo não desaba. O que desaba são as identidades e as bolhas. Então a sabedoria da cor branca é a compreensão daquilo que não desaba quando tudo desaba. Outro dia eu ouvi uma notícia sobre um acidente. Assim. As pessoas subiu a água muito rapidamente, né? Aí a água colheu uma caminhonete, umas caminhonetes grandes, aí a família saiu do carro, as crianças subiram para o topo do aqui. Elas ficaram 1 hora ali, até que a água levou elas e matou. Aí os pais lutaram para ajudar eles. Agora os pais se salvaram, esse foi o problema. Agora vocês imaginam uma dor dessas. A pessoa vê os filhos em cima do carro, que eles lutaram 1 hora até que a água então subiu. É dó, né?
Melhor morrer rápido, né? Eu ainda vi os filhos lutando e perdendo, né? Assim. Mas a pessoa no dia seguinte ela ainda está viva, né? Ela tem aquela dor, que ela explodiu tudo, mas a pessoa está viva, né? Isso é a sabedoria da cor branca. Aí quando a pessoa pensar nos filhos, ela também pode pensar na natureza deles, fica intacta, a morte vem, mas aquilo está intacto. É horrível, mas ainda assim, o recurso último que nós vamos ter não vai ser sabedoria do espelho, nem da igualdade, nem discriminativa, nem da causalidade. Vai ser a experiência dessa natureza que transcende isso tudo. Então, quanto antes a gente puder acessar isso, e seriam as regiões de refúgio. Nós não temos refúgio. Nós não temos refúgio em qualquer coisa ligada a faixa 2, mas o nosso refúgio está nessa compreensão, naquilo que não oscila. Então é super importante que a gente consiga desenvolver uma familiaridade com isso que não oscila. Essa sabedoria ela vai nos conectar a seguir com os 5 lumes da natureza primordial. Nós vamos olhar isso. Que é um ponto da construção do Bodhisattva. Aqui nós estamos olhando o Bodhisattva sendo construído no aspecto das mandalas, mas depois nós vamos ampliar isso para as energias correspondentes. Através da própria meditação a gente vai localizar isso. Por exemplo, essa não fixação, aí a gente estuda assim, lá na escola. Como é que a gente pode, dentro do nosso programa da escola, trazer a sabedoria de Dharmata? A sabedoria de Dharmata ela surge como uma não fixação. Como nós estamos presos nas paisagens, nas mandalas, nas paisagens, nas bolhas, nós enrijecemos. Mas aqui é a presença que se dá independente da existência de bolhas. Alguma coisa suficientemente presente. Ela vai surgir como uma flexibilidade. Mas as pessoas que são atingidas, ou são aprisionadas nas bolhas, quando as bolhas explodem, a pessoa continua naquele mesmo ambiente. Então, antes da bolha explodir, a pessoa pode reconhecer esse ambiente. É super importante isso. Existem práticas específicas, tem linhagens específicas, grupos de ensinamento específicos que vão trabalhar Dharma. Assim, como se fosse o ponto culminante de todo o movimento. É a nossa última de refúgio. Onde é que está a nossa segurança? A segurança está em Dharma. Então vamos fazer a dedicação. Acho que vocês entenderam tudo. Deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam esta mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente, e que todos os seres estejam sempre em pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por esta prática, e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possa uma doença, guerra, fome e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências
como sempre tão insubstanciais quanto ter seguido o sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno, possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres, Budas e Bodhisattvas em conjunto, seja qual for a sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for a sua consciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for a sua imensa sabedoria, eu que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possam a suprema bem-aventurança e bem-estar se estender para elas. Donju gompe jin la papoto da sonye drutse we jesu vinche la me kutse tatene me juntu je doyon drucho. Donju gompe jin la papoto da sonye drutse we jesu vinche la me kutse tatene me juntu je doyon drucho. Donju gompe jin la papoto da sonye drutse we jesu vinche la me kutse tatene me juntu je doyon drucho. Pandamene chipo tempa yurine padam tempa zimpe chebuna kutse jau sentente ochi. Som Sanje Guru Rinpo Sa
Deus.